Olá, neste último vídeo vamos falar dos três tópicos que faltam a propósito da introdução ao CSS. Prefixos, o modelo de caixa e herança entre as regras CSS. Portanto, relativamente a estes prefixos, o que é que são prefixos? No vídeo anterior, quando eu estava aqui a mostrar na documentação do site da Mozilla, nos pseudo-elementos, aparece aqui, por exemplo, uma lista enorme de pseudo-elementos. E vemos aqui alguns que começam com um traço e depois Moz. Há vários que começam assim, como estão a ver. Há outros vários que começam com traço WebKit. Isto são exemplos de prefixos de CSS. O que é que são estes prefixos? O que é que significam estes prefixos e porque é que eles existem? Basicamente, os prefixos referem-se a propriedades, são essencialmente aplicados a propriedades que um determinado browser decide implementar. E como alguns browsers decidem implementar coisas que não estão ainda no momento standardizadas, para essas coisas não entrarem em conflito, se chegarem a ser standardizadas, aplicam prefixos, e existem prefixos para designar cada tipo de browser. Aqui vemos alguns: traço WebKit, traço MS, traço O, traço Moz. Portanto, o WebKit referente aos browsers que usam este motor de rendering, como o Chrome, por exemplo. O O de Opera, o WebKit, já agora o browser, o Safari também usa este motor. Moz de Mozilla, de Firefox, MS da Microsoft. Portanto, no fundo, normalmente os browsers andam à frente dos standards da web. Portanto, os browsers, quando digo browsers, os fabricantes dos browsers, não é? Normalmente vão incorporando funcionalidades porque percebem que há vantagem para um determinado caso de uso, facilita o trabalho do programador, do desenvolvedor web, se existir ali uma determinada funcionalidade. E, portanto, os browsers andam à frente dos standards. E, portanto, quando os browsers implementam uma nova funcionalidade, neste caso relacionada com o CSS, criam uma nova propriedade, mas prefixam o nome dessa propriedade com o prefixo referente ao seu próprio browser. De maneira que nas versões do browser seguintes, essa propriedade vai estar disponível usando o prefixo. Eventualmente, se essa propriedade CSS entrar no standard, as versões mais à frente do mesmo browser podem deixar cair o prefixo, porque passou a ser no standard. E os restantes browsers podem também começar a usar aquela propriedade, porque entretanto passou a ser standardizada, e podem implementá-la. E nesse caso os prefixos deixam de existir. Mas é importante saber ou é importante ter consciência de que os browsers em uso, se a gente tirasse uma fotografia de todos os browsers em uso neste momento em todo o mundo, teríamos provavelmente uma fotografia com todos os browsers alguma vez criados, com todas as versões, porque as pessoas não atualizam logo os browsers. Em particular nas organizações, os browsers que são controlados pelos departamentos de IT não são atualizados diariamente, não é? São atualizados quando há necessidade de os atualizar. E, portanto, há pessoas que usam versões antigas do Chrome, pessoas que usam versões antigas do Edge, pessoas que não usam o Internet Explorer, provavelmente em alguma versão que não é a última.
Isto significa, qual é o problema que isto introduz? Que se nós quisermos ter uma página que seja altamente acessível, ou seja, que funcione bem em qualquer versão de qualquer browser, temos potencialmente que usar prefixos nas nossas regras CSS para lidar com browsers antigos, com browsers que foram feitos antes de determinada propriedade ter sido standardizada. E portanto, por isso é que muitas vezes se encontram, e vocês vão encontrar, se virem páginas, se olharem para o código de páginas atuais, vão encontrar coisas deste género. Vão encontrar propriedades CSS nas regras com estes prefixos, com este traço, mos, traço, qualquer coisa. Nós aqui não nos vamos preocupar com isso. Portanto, vamos focar simplesmente na última versão do nosso browser, do Chrome, e portanto não temos que nos preocupar com prefixos para dar suporte a browsers de há 5 anos atrás, por exemplo. Para além disso, existem ferramentas para nos ajudar a fazer estas coisas de maneira automática. Eu aqui deixo um link para um artigo que fala um bocadinho mais sobre isso e que deixa algumas dicas. Mas pronto, no fundo isto era só para chamar a atenção para a existência destes prefixos e para tentar dar uma explicação do porquê que existem estes prefixos. O modelo de caixa CSS é uma coisa, é um conceito muito importante de falar quando a gente passa para CSS, para se conseguir de facto dominar a aparência de um elemento. Todos os elementos num documento HTML são representados por uma caixa. Internamente o browser olha para eles como se fossem uma caixa. Portanto, quando está a aplicar o layout, a dispor os elementos na página, é como se o browser estivesse a colocar caixinhas umas ao lado das outras e a alinhar as caixinhas de uma maneira ou de outra. E qual é, portanto, essa caixa, que componentes é que essa caixa tem? Tem 4 componentes principais que estão aqui demonstrados, ilustrados na imagem, estão aqui listados. Começando de dentro para fora. O primeiro é o conteúdo. Portanto, e o conteúdo é tipicamente texto, pode ser uma imagem, mas no fundo é o conteúdo, é a informação útil que nós escrevemos dentro do elemento. Portanto, o conteúdo é algo, na verdade, que a gente já conhece, porque faz parte também daquilo que é um elemento HTML. Nós vemos que o elemento HTML tem uma tag de abertura, tem conteúdo e depois tem uma tag de fecho. O conteúdo é aquilo que a gente escreve lá dentro e é o mesmo aqui. Mas o conteúdo, estão a ver aqui, o conteúdo é de facto ele próprio delimitado por uma caixa. Muitas vezes não é perceptível, essa caixa não é óbvia, embora aqui nesta imagem seja mais fácil de perceber. Não é? Na verdade, aquele conteúdo está ali dentro de uma caixa imaginária, se a gente quiser, uma caixa invisível. E o que é que existe entre essa caixa e a borda? Portanto, a borda é outro elemento visível, ou porque pode ser visível, nem sempre. Aqui a borda é esta linha cinzenta. Mas entre a caixa, entre o conteúdo e a borda, existe um outro elemento, que é o padding. Okay? O padding é isto, esta almofada, é aquilo que permite o conteúdo de alguma maneira respirar um bocadinho, digamos assim, para não estar diretamente colado à borda. Portanto, é uma almofada. Mas reparem, aqui não é totalmente óbvio, mas é importante ficarem já com essa noção que para efeitos de cor, por exemplo, se um elemento tem uma cor de fundo, essa cor de fundo vê-se através do padding. Okay? Portanto, o fundo não termina no conteúdo, não é? Termina na borda. E portanto, se nós temos padding, vemos essa cor de fundo nessa zona. Mas portanto, isto é o padding e esta distância entre o conteúdo e a borda é algo que a gente pode controlar, especificando o padding, o valor do padding. O padding, no fundo, é uma espessura.
Depois temos o quê? Qual é o outro elemento que vem a seguir? É a borda, já falámos, é esta linha, que é uma linha que a gente pode tornar visível, que não tem que existir, mas se existir, então tem uma determinada cor. A borda tem também espessura, portanto, quando nós especificamos a borda, na verdade, especificamos essencialmente 3 parâmetros: a cor, a espessura e o estilo da linha. Aqui é um estilo sólido, mas poderia ser tracejado, por exemplo. Mas o mais importante aqui ao discutir o modelo de caixa é que a espessura é controlável. Nós podemos definir qual é a largura ou a espessura da borda. Depois temos ainda um outro elemento, um outro componente, melhor dizendo, neste modelo de caixa, que é a margem. E a margem é o que está representado aqui até este tracejado. Este tracejado está aqui, ele não existe na verdade, está aqui só a ilustrar o limite da caixa de um determinado elemento. Portanto, a margem é o que está para fora da borda. A margem é também controlada por nós, a sua espessura. E no fundo a margem é o que separa um elemento de um outro. Hoje aqui ao lado eu poderia ter um outro elemento também com uma margem. E portanto, no fundo as margens separam elementos adjacentes. É diferente do padding, porque o padding não está aqui para separar elementos, está para separar o interior do próprio elemento. Está para separar o conteúdo da borda. Mas isto é interior do elemento. A margem é para separar elementos diferentes. Então temos 4 componentes. Cada um destes componentes ocupa espaço. O conteúdo ocupa espaço naturalmente. Depois o padding nós podemos definir quanto espaço é que queremos que ocupe, a borda também e a margem também. O total disto, o somatório destes espaços na horizontal e na vertical, é o que define o tamanho do elemento. O que é importante aqui perceber neste modelo de caixa? É que existem essencialmente 2 formas de controlar ou de especificar o tamanho do nosso elemento. Ou 2 formas que o browser pode usar para fazer esse cálculo. O default é isto que está aqui, ilustrado agora nesta imagem um bocadinho diferente. Tem os mesmos componentes, mas está aqui para ilustrar uma coisa diferente. Que é, há 2 propriedades em CSS que nós usamos para definir a largura e a altura de um elemento, que são as propriedades width e height. Vamos passar a usar isto frequentemente mais à frente. Não apareceram muito até agora, porque vimos poucos exemplos, mas são estes atributos, width e height. O default é o browser interpretar o valor de width, ou de largura, como sendo o valor da largura do conteúdo apenas. Portanto, se nós especificarmos uma determinada largura, para além dessa largura, o browser vai adicionar o padding, vai adicionar a borda, vai adicionar a margem. E o somatório disto é que será o tamanho, a largura final do elemento. Isto é o default. É importante ter noção porque às vezes a gente pensa, ok, vou definir o width e pensa que aquilo é a largura completa. E depois estranha por ver que os elementos não cabem no ecrã, porque na verdade o browser está a somar outros componentes e está a fazer aquilo transbordar. Portanto, é importante ter esta noção. O default é isto. No default, a largura é só o conteúdo. É só mesmo o interior, o componente mais interior do elemento. Nós podemos alterar isto. No entanto, podemos aplicar uma regra CSS para instruir o browser a fazer um cálculo de uma maneira diferente. E qual é a alternativa? A alternativa é o browser interpretar a largura, e quem diz largura diz altura, como sendo o somatório da borda, do padding e do conteúdo. Okay? Portanto, quando especificamos uma largura, podemos dizer ao browser para interpretar essa largura como sendo este somatório. A margem nunca está incluída. Portanto, a margem é sempre calculada, é sempre adicionada de forma extra. Mas, portanto, há 2 alternativas. Nós indicamos esta segunda usando esta propriedade box sizing. Depois vai aparecer à frente em alguns exemplos. Mas é importante ficarem desde já com esta noção. Mesmo que não consigam aplicar já, perceber que, primeiro, o default é isto. E antes disso,
decorar estes componentes do modelo de caixa. Isto é fundamental. Perceber que o default é a largura ou a altura, referir-se apenas ao conteúdo e ter noção que é possível mudar para essa largura ou altura incluir até à borda, incluir a borda. Depois vamos ver exemplos de como controlar de facto estas coisas. Aqui vamos só ver um exemplo em que isto está a ser, em que vemos estas coisas a funcionar, digamos assim. Aqui temos duas caixas, são as duas div. Eu aqui apliquei IDs para ser simplesmente mais fácil para não me preocupar muito com os seletores CSS neste caso. E temos aqui então a aparência default da div é ter uma borda de 10 pixels, daí esta borda grossa, com a cor preto, e é um traço sólido. Já agora podemos pôr aqui um traço alternativo, só para ver o efeito. Okay? Portanto, em vez de ser um traço sólido, fica um traço interrompido. Eu vou voltar a pôr sólido. E aqui temos uma largura, reparem, a largura de 100 pixels, a altura de 50 pixels. Há aqui mais este atributo, esta propriedade, simplesmente para esconder todo o conteúdo que não cabe dentro desta dimensão. Okay? Para não vermos ali o texto a sair por fora. Portanto, dizemos este overflow hidden para esconder tudo que não cabe. Mas pronto, isto é a dimensão, largura e altura. O default é esta largura e altura aplicar-se apenas ao conteúdo. Portanto, na div 2, que é esta aqui, que não tem mais nada, exceto uma especificação da margem do topo, para termos esta separaçãozinha. Na div 2, 100 pixels e 50 pixels refere-se a este interior. Portanto, 100 pixels de largura, 50 pixels de altura. Na box 1, na primeira div, eu estou aqui a dar aquela instrução box sizing e a dizer border box. Portanto, no fundo é aquele cálculo alternativo para incluir até à borda. E portanto, na box 1, os 100 pixels vão daqui desde do limite esquerdo da borda até ao limite direito. E por isso o elemento parece mais pequeno, não é? Porque na verdade é mais pequeno. Porque nós dissemos ele tem a mesma largura, mas as larguras estão a calcular coisas diferentes, estão a ser usadas para calcular coisas diferentes, e aqui na primeira a largura inclui a borda, inclui o padding, e por isso o elemento vai ter que ficar, vai ficar no global um bocadinho mais pequeno. Antes de terminar esta parte, só para mostrar aqui mais uma funcionalidade das ferramentas de programador, em que nós podemos ver isto, ver estas coisas de forma um bocadinho mais visual. Portanto, se tivermos aqui este tab selecionado, vai aparecer e quando selecionamos aqui um elemento, esta janela tem uma segunda barra de tabs, e temos num desses tabs temos os styles. Isto são os estilos CSS que estão aplicados a um determinado elemento. Nós aqui podemos ver os estilos que nós escrevemos aplicados àquela div 1. Portanto, podemos ver as regras que nós escrevemos. Se fizermos scroll aqui para baixo, vemos o modelo de caixa representado e podemos ver todas aquelas dimensões de cada componente. Onde vemos a dimensão do conteúdo, vemos que padding neste caso não existe, daí estar com um tracinho, e depois vemos o border 10 pixels que vem daqui, desta regra, e portanto podemos ver que o somatório nesta div 1, somarmos isto tudo na horizontal, temos 10 mais 80 mais 10, portanto temos os tais 100 pixels de largura. Na div 2, até agora a outra, a de baixo, podemos ver aqui, temos um conteúdo 100 por 50, não temos padding, depois temos uma borda de 10. E também não temos margem esquerda e direita. Temos aqui margem de topo, mas esquerda e direita não. Portanto, se somarmos tudo na horizontal, temos os 100 vezes 50 de conteúdo,
que é aquela forma default, são estes, mais os 10, mais 10 de cada lado da borda. Portanto, aí este elemento ficar maior. Mas, portanto, esta representação visual é extremamente importante também. E é importante também começarem a perceber que estes componentes têm cores diferentes aqui no browser. O conteúdo é azul, depois o padding verde, depois a borda fica neste tom aqui laranjado, muito esvanecido, ou amarelo, aqui é difícil de ver no meu ecrã, e depois a margem neste tom alaranjado. Portanto, eles têm cores ligeiramente diferentes, e isso é importante porque quando passamos aqui o cursor nos elementos onde estamos a navegar, o browser vai mostrando as regiões aqui do lado, diretamente na página, com as cores das coisas. Portanto, é uma forma da gente tentar relacionar e perceber qual é o componente da caixa que está a ocupar determinado espaço. Portanto, modelo de caixa é extremamente importante. Para terminar, vamos falar de herança, vendo só um exemplo muito rápido. No fundo, algumas propriedades CSS são herdadas. Herdadas aqui no sentido de passarem na árvore HTML, elas passarem para os descendentes. Nós podemos definir uma propriedade num elemento e o valor dessa propriedade passa para os elementos abaixo. Isto só acontece com algumas propriedades. Vamos ver aqui um exemplo. E acontece com aquelas propriedades em que é mais ou menos intuitivo que deva acontecer. O texto é uma dessas propriedades, ou melhor, as propriedades relacionadas com o texto. Portanto, aqui podemos ver, por exemplo, que nós estamos a definir o tamanho da fonte para 20 pontos no body. Vamos alterar isto para ser mesmo óbvio, para 30. E reparem que no body nós não temos aqui o body diretamente, portanto o conteúdo está dentro de div, dentro de divs ou de p's. Estas divs são filhas do body. E portanto, nós aplicamos uma propriedade num elemento no body, num elemento acima na nossa árvore, e esse valor foi propagado, foi herdado pelos elementos que estão abaixo, neste caso pelas div e pelo parágrafo. Portanto, as propriedades relacionadas com o texto são herdadas pelos descendentes do elemento onde essa propriedade é definida. Claro que nós podemos alterar depois num determinado filho, como é aqui o caso. O parágrafo. No parágrafo nós dissemos não, eu não quero herdar o tamanho do body, o tamanho do texto do body, quero ter aqui quero colocar aqui o tamanho default que o browser iria aplicar numa situação default. E portanto o que é que fizemos? Voltamos a redefinir a propriedade font size usando esta keyword initial, no fundo que é para indicar o valor default, digamos assim. Mas podemos ter posto aqui um outro valor diretamente, aqui um 14 por exemplo. Portanto podemos fazer override, reescrever o valor que tínhamos herdado. Mas se não quisermos, podemos tirar partido disto. Podemos definir estas propriedades que têm valores globais aplicados a todo o site praticamente, defini-los, aplicá-los ao body e essas propriedades vão ser propagadas por toda a árvore. Portanto, isso é uma vantagem e a herança está aqui para nos tirar um bocadinho de trabalho, digamos assim. Como eu disse, nem todas as propriedades são herdadas. Há coisas que não faz sentido herdar. Por exemplo, a borda, a margem, o padding, não faz sentido herdar, porque não tem nada a ver. Porque é que um filho haveria de querer herdar a borda de um elemento pai? Não faz sentido. Propriedades são herdadas, são relacionadas com as fontes, a cor, que também acaba por estar relacionada com a fonte, que é a cor do texto, tipicamente, são herdados. E nós podemos ver, se tivermos dúvidas, na documentação está indicado, na documentação de uma determinada propriedade, está indicado se ela é herdada ou não. Okay? Portanto, aqui, se forem à documentação de uma determinada propriedade de CSS, aqui estamos nos seletores, mas se procurarmos, sei lá, a propriedade
border, podemos procurar só border. Isso, percorremos aqui esta documentação, alguns nesta caixinha que se chama Formal Definition, tem aqui a indicação de se é uma propriedade que se herda ou não. Nós podemos também controlar explicitamente, podemos marcar, podemos pedir para herdar explicitamente, usando este keyword inherit. Isto é muito comum de se fazer. Podemos usar o initial, então, como já tínhamos visto, para voltar a colocar o valor no valor default do browser. Obtemos aqui uma alternativa que é o onSet, que faz uma espécie de reset que depende da propriedade, digamos assim, ou do estado atual, digamos assim. Portanto, pode atuar como initial ou pode atuar como inherit, dependendo da natureza da propriedade. Mas isto já são valores, já são coisas um bocadinho mais avançadas.